domingo, no primeiro dia da semana, no domingo, poder dizer que o Senhor vive. Louvado sejas tu, Senhor, em nossas vidas. Crianças, então, vão subir. Deus abençoe vocês. Estão de camisa, porque no final tem uma apresentação deles. Com a super mega baterista. Louvado seja Deus por você que está aqui conosco nessa manhã. 1 Coríntios capítulo 11. Verso 23 a 34, preste atenção, porque você vai receber o conselho de Deus nessa manhã. Eu quero ensinar você o que a Bíblia diz. Nós não podemos dizer, ou nós não podemos viver no que nós queremos, mas nós temos que crer nas Escrituras. E quando você ouve algumas pessoas, ou quando você cita algumas coisas, você precisa entender que pode ser que você está citando o que você ouviu, mas não o que diz a Bíblia. E hoje eu quero falar sobre a Páscoa de Jesus, que não é a Páscoa dos judeus. E nós vamos ter como base 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 34, que é um texto conhecido nos evangelhos, sobre a noite da Páscoa, em que propositadamente Jesus jantou com eles, os discípulos, e a partir dali ele fechou o antigo e instituiu o novo. E o texto é conhecido e diz assim: pois eu lhe transmiti, diz Paulo, aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram ou morreram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, com a morte. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Não precisa ser muito inteligente para matar a charada e entender que Paulo está falando disto aqui, da mesa do Senhor. Mas eu quero começar falando que nós estamos na festa da Páscoa. E eu recebi alguns posts dizendo Feliz Páscoa.
Confesso que eu não sei o que ele está me dizendo. Porque muita gente deseja algo sem saber, porque é papagaio de pirata. Você já ouviu isso? Papagaio de pirata é aquele papagaio que fica repetindo o que o pirata fala, mas ele não sabe o que ele está falando. E nós vivemos uma repetição de coisas das quais você precisa parar para pensar o que a Bíblia está dizendo. Eu começo fazendo uma pergunta e uma afirmação. O que tem a ver a Páscoa com o coelho e o ovo? Nada. A tradição do coelho é mais recente do que a do ovo. A do coelho surgiu no século XVI na Alemanha, onde os alemães trouxeram o hábito para a América no século XIX. E o animal foi associado à Páscoa porque se reproduz rapidamente e simboliza fertilidade e vida nova. Não tem nada a ver com a Páscoa judaica e muito menos com a de Jesus. Isso é paganismo puro, bruxaria das grossas. E o ovo, já que coelho não põe ovo, você já percebeu isso? Aí você tem o coelhinho e você tem o ovo do coelhinho. Hã? Que custa caro, inclusive, esse que é vendido no mercado. O ovo é um símbolo de fertilidade em diferentes culturas. E muitos decoravam os ovos e usavam como presentes, desejando sorte para quem recebia. Os primeiros ovos de chocolate surgiram na França no século XVIII, que não tem nada a ver com Páscoa judaica e muito menos com a de Jesus. Com isto, eu não estou condenando você que comprou esse ovo caro e deu de presente. Mas eu estou dizendo que você está, sem saber, praticando uma cultura pagã de dar esse presente para alguém como se alguém recebesse a sorte. É óbvio que talvez você não tenha a menor noção do que você fez. Mas eu quero que você, a partir de hoje, tenha. E eu quero pedir, se puder, não se associe com isto. Porque isso é paganismo para vender chocolate e para divulgar aquilo que eles não sabem, mas acham bonito e legal. E nós não somos da religião do bonito e legal. Nós somos da religião das Escrituras. Então, assim, eu quero passar a explicação da Páscoa Velha com a Páscoa Nova. E a gente precisa ir para Êxodo capítulo 12, verso 42, 43 e um salto no 48. Êxodo 12. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os... deixa entrar o texto. Êxodo 12, 42, 43 e depois 48. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar o seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os... Você é israelita? Alguém aqui é israelita? Então, o Senhor disse a Moisés e a Arão: estas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia de Páscoa. Se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens dentre eles devem ser circuncidados. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês, como qualquer israelita de nascimento. Os homens que não forem circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia de Páscoa. Por isso que a gente só dá a Santa Ceia para os batizados. É uma derivação disto. E quais são os ingredientes da Páscoa judaica, se você não sabe? No jantar da Páscoa, há os elementos que compõem o cordeiro, pães asmos, ervas amargas, ervas doces e o molho doce com cor de tijolo. O que os judeus faziam, os hebreus, melhor, faziam no Egito. Amassavam o barro, o tijolo, faziam esse trabalho. Por isso,
que estes elementos compõem a festa da Páscoa como memorização ou rememorização do que eles viveram no Egito. A ideia da Páscoa judaica é que eles sempre se lembrassem de uma libertação que Deus estava fazendo através de Moisés. O cordeiro não poderia ter nenhum das suas partes quebradas, por isso que Jesus não teve nenhum osso quebrado na cruz, porque ele é o cordeiro. E no jantar eles deviam ter esses pães asmos, que é a ideia do mundo, do fermento, eu vou explicar daqui a pouco. Mas haviam na mesa dos judeus 4 cálices, porque você vai entender quando Jesus disse este cálice, e aponta para um dos cálices na mesa, este é o cálice da nova aliança. E haviam na mesa dos judeus 4 cálices. O primeiro cálice é o cálice da escravidão, e eles bebiam lembrando da escravidão. O segundo cálice era o cálice da libertação, que eles bebiam lembrando que eles seriam libertos. O terceiro cálice é a da promessa, lembrando que Deus prometeu tirá-los de lá. E o quarto cálice era o cálice do sofrimento, para que eles lembrassem o quanto eles sofreram ali. O mais interessante é que em Números capítulo 9, verso 13, a gente tem o mandamento de que aquele que estiver cerimonialmente puro e não estiver viajando, mas ainda assim não celebrar a Páscoa, será eliminado do meio do povo. Se não apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, sofrerá as consequências de sua culpa. Ou seja, seria expulso de Israel. Por isso que pessoas que ficam muito tempo sem participar da mesa, da ceia do Senhor, pode ser expulso ou excluído da igreja. O sujeito desapareceu, nunca mais apareceu aqui para tomar a Santa Ceia. Ele pode ser excluído do rol de membros, porque isso era antigamente em Israel. Agora, o que a Páscoa judaica tem de semelhança conosco hoje? Primeiro, o cordeiro, que é Jesus. Segundo, o pão sem fermento, que é a não contaminação com o mundo. Terceiro, as ervas amargas, que é o nosso pecado. O molho doce, que é a graça de Deus sobre a nossa vida. Quinto, somente os batizados, ou naquela época os circuncidados, poderiam participar da mesa da Páscoa. E sexto, o cálice do sofrimento. Abra comigo, vê comigo em Atos 14, 22, que talvez tenha sido este o cálice que Jesus disse, este é o cálice da nova aliança. Atos 14, 22, onde, confirmando os ânimos dos discípulos, eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Parece-me que o cálice que Jesus se refere é este, o cálice do sofrimento. Que os discípulos entendem que por meio do sofrimento importa-nos entrar no reino dos céus. Parece-me que eles se entendem o que Jesus está dizendo. Quem não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Pastor, eu tenho de sofrer para entrar no reino dos céus? Não é uma condição, mas é quase que uma consequência. Quando você abandona o mundo, quando você diz não para o mundo, você está dizendo sim para o sofrimento. Por isso que o mundo e Cristo não tem nada a ver um com os outros. Agora, conforme nós lemos no início, o texto da Santa Ceia descrito por Paulo, fica claro que a ceia do Senhor, feita naquela noite de Páscoa, é a Páscoa de Jesus dali em diante, e não a Páscoa daqui para trás, como os judeus a praticam. Os judeus praticam sobre uma ideia, nós praticamos a Páscoa, que é esta Santa Ceia, sobre outra ideia.
E é isso que precisa ficar claro a partir das Escrituras, porque Jesus, então, ele cumpre como judeu aquela Páscoa judaica, mas naquela noite, propositadamente, ele disse assim: a partir de agora é uma nova coisa, e não mais aquela. Está claro isso para vocês? Então nós não temos nada a ver com os judeus quanto à celebração do que eles fazem. A nossa de Jesus é diferente, e você vai ver. Primeira coisa, perceba que depois de haver jantado a Páscoa judaica, Jesus dá um outro sentido. Verso 25, do texto base que nós lemos hoje, que é 1 Coríntios capítulo 11. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Então veja o que Jesus, através de Paulo, está nos dizendo. Depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança. Esqueçam todos os outros. Esqueçam todos os outros cálices. A partir de agora, o cálice que vai me ligar a vocês, o cálice que vai simbolizar que eu estou com vocês, é este aqui. Provavelmente é o cálice do sofrimento. Ou Jesus criou um outro cálice, deixou ele pronto para dizer: esqueçam todos esses 4 e agora tem um quinto. Mas por causa daquele texto de Atos, nós acreditamos que é o cálice do sofrimento, em que a vida de sofrimento, a vida de abnegação, a vida largada do mundo e totalmente em conflito com o mundo, é o cálice que nos liga a Jesus Cristo. Segunda coisa, Jesus não cita o cordeiro porque ele é o cordeiro, mas ele cita o pão. Ele diz: porque toda vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ele não diz: toda vez que vocês comem do cordeiro assado, vocês anunciam. Ele diz: o pão. Talvez, em toda a Escritura você vai ver Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Por que não o cordeiro, embora nós acreditamos que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Mas por que ele assim não se refere? Porque ele não faz essa citação na nova Páscoa. Porque o cordeiro não eram todos que podiam ter sobre a mesa. Era um animal mais refinado, em que aqueles que tinham dinheiro é que poderiam adquirir. E aí o pão é um alimento absolutamente simples que toda mesa pode ter. A ideia de Jesus é que ele fosse lembrado a partir de coisas simples e não de coisas complexas. Terceira coisa, a ceia é uma celebração de unidade com Cristo e sua igreja. Presta atenção no texto. Paulo vai dizer: assim quem come do pão, verso 27, do texto de 1 Coríntios. Assim quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente. É o quê? Verso 28, todo mundo junto. Verso 29. Antes que eu passe a explicação do que Paulo está nos dizendo, eu quero apenas que você fique com a ideia de que a ceia é uma celebração de unidade do corpo de Cristo. E agora então eu quero aplicar tudo isso e explicar com mais detalhes o que nós aprendemos com o que Paulo está nos dizendo e nos mandando fazer no dia de hoje. Primeiro, Paulo está chamando a atenção para uma celebração desordenada que estava acontecendo. Verso 17, desse mesmo capítulo de 1 Coríntios 11. Agora eu vou botar um pouco antes. Você precisa entender o texto no contexto. Porque há muitas interpretações de que examine-se, pois, a si mesmo,
tenha uma vida individualizada e veja se essa noite você não pecou com a sua mulher, com seu filho, se você não pecou com seu patrão, se você está vivendo uma vida de pecado. Não é exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele está chamando a atenção para o que a igreja estava fazendo. Ele diz assim: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los. Pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Verso seguinte: primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto, eu até acredito. Paulo está dizendo o seguinte: vocês brigam, vocês estão divididos. Isso não faz bem, faz mal. Eu até acredito, é como se Paulo estivesse dizendo, pelo que eu conheço de alguns, pelo caráter de alguns, as notícias que me chegaram aqui pelo WhatsApp, acho que são verdadeiras. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Paulo está dizendo, isso aí talvez seja necessário, porque a gente vai ficar sabendo quem é e quem não é. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, qual é o resultado? Alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Para aí. Provavelmente, junta prato. Já viu isso na igreja? Cada um vai trazer o seu prato. Os ricos trouxeram os deles e comeram na frente de todo mundo. Nós que trouxemos, nós que comemos. Algumas igrejas mais antigas, na hora de construí-las, cada família deu um banco para a igreja e colocou o nome da família no banco. Só quem pode sentar no banco? Aquela família. É mais ou menos isso. E aí chega para Paulo através do WhatsApp dizendo que os ricos levaram as suas comidas e eles comeram na frente de todo mundo para que os outros não comessem. Por isso que voltam ali, por isso que o texto diz, ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Porque provavelmente nesse ajunta-pato, o pobre não trouxe nada e ia comer do que quem trouxe. E os ricos provavelmente não deixaram para os pobres. É neste contexto que Paulo está falando, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você entendeu? Não faça doutrina daquilo que a Bíblia não está ensinando. Mas aí eu vou fazer um desdobramento disso. Então a primeira coisa que você precisa entender é que Paulo está chamando a atenção para uma celebração desenfreada. Eles correram, alguns grupos correram na frente, comeram e beberam tudo. E não deixaram para ninguém. Agora você imagina a turma mais simples, que não trouxe comida, fica ali, puxa, celebração do Senhor, estamos aqui para comer do pão e beber do cálice em memória do Senhor, mas não sobrou para mim. E os outros estão tudo embriagados, estão cheios e não deixou para ninguém. E Paulo escreve esta carta que nós lemos em toda a ceia, dizendo, assim como recebi do Senhor, vos instruí. Segunda coisa, quando ele pede para discernir o corpo, ele está pedindo para você honrar a igreja. Veja no verso 16. Quando abençoamos o cálice à mesa. É isso? Não, 1 Coríntios capítulo 10, desculpa. 1 Coríntios, volta um pouco. 1 Coríntios capítulo 10, só voltar o capítulo. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? É uma pergunta afirmativa. E quando partimos o pão, não participamos do quê? Do corpo de Cristo. Verso 17. E embora sejamos muitos, todos comemos do quê? E mostramos que somos o quê? Que corpo é esse que Paulo está falando que é para ser discernido? O que é?
Não é você, indivíduo, é a igreja. Paulo está dizendo o seguinte: você faz parte disso aqui. Do que Paulo está dizendo que discernir o corpo é honrar a igreja? Paulo está dizendo o seguinte: que você precisa, nesse momento da ceia, entender se você faz parte desta família. Porque no tempo de Paulo, a igreja era o único recurso que as pessoas tinham quando elas eram encontradas por Jesus. Elas não participariam mais de nenhuma sociedade. A sociedade única delas, a família nova deles seria a igreja. Eles tomariam refeições na igreja. Eles viviam de casa em casa, diz Atos, comendo em singeleza de coração, repartindo o que eles tinham em comum. Eles agora eram a família de Deus. Eles agora eram o povo reunido de Deus. Não é mais a nação de Israel como um político, como um rei. O rei é Jesus Cristo. Agora nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. E Paulo está pedindo neste momento da ceia, está dizendo o seguinte: você faz parte disso? Não, não faço. Então não toca nisso. Não é para você. Mas honrar também significa que a tua vida lá fora vai dizer quem nós somos aqui dentro. É mais ou menos como um pai, e todo mundo aqui sabe, quem tem filho, quando as pessoas elogiam seus filhos, quando as pessoas falam bem da sua família, quando as pessoas falam, puxa, o seu filho é educado, a sua filha é uma bênção, os seus filhos são coisas interessantes, são bacanas, são meninos e meninas de Deus, eles estão elogiando quem? Você, que é o pai e a mãe. Então Paulo está nos chamando a atenção para o fato de que a vida que você vive lá fora honra ou desonra este corpo aqui que é chamado de Cristo. Dependendo do que você faz lá fora, as pessoas vão dizer, são membros daquela igreja presbiteriana, a segunda presbiteriana de Interlagos. Eles vão dizer, é uma igreja problemática ou é uma igreja abençoada, dependendo do que você faz. Por isso que Paulo está dizendo, discirna o corpo. Você vai trazer honra para nós ou você vai trazer desonra para nós? Se você traz desonra, você nos traz problema. Por isso que Paulo está dizendo claramente naquele texto que toque na ceia do Senhor quem faz parte disso. E você agora não é mais dono da sua vida de uma forma de autonomia. Não, eu faço o que eu quero, a vida é minha, quem manda sou eu. Como membro de uma igreja em que você entregou a sua vida a Cristo e Cristo é o seu Senhor, não mais você pode dizer isto. Agora você depende de todos nós aqui. Por isso que Paulo vai chamar a atenção numa das suas cartas, quando há litígio entre irmãos, e eles vão para um juiz comum, eles vão para uma vara comum de juizado, de tribunal, e Paulo vai dizer, vocês não têm homens, anciãos, sábios dentro de vocês para julgar a causa de vocês? Vocês precisam ir buscar um juiz iníquo, um ímpio qualquer, para julgar uma causa de vocês? Paulo está dizendo, isso é uma vergonha para nós. E Paulo está chamando a atenção para o fato de que agora nós somos que cuidam uns dos outros. Eu cuido de vocês, vocês cuidam de mim. Então cuidado com o que vocês fazem lá fora, porque isso vai me trazer ou honra ou desonra. Se eu ando por aí pelo bairro e cometo besteiras e as pessoas vão dizer, você é ovelha daquele pastor safado? Como é que você se sentiria? Envergonhado. Mas dependendo do que eu faço, ele disser, você é a ovelha daquele pastor abençoado, gente boa aquele pastor. Como é que você fica? Inflado. Você diz, meu pastor, ele vive lá em casa. Gente boa. Aí você começa a dizer, não, ele toda segunda-feira ele está lá em casa. Mas se eles disserem, aquele é um pastor picareta, você diz, não sei quem que você está falando, não. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está pedindo. Terceiro, a proclamação da ceia é um testemunho ao mundo. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É o texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Que está totalmente ligado ao que João está dizendo em 17 e 21. Olha o Evangelho de João 17, verso 21. Olha o que Jesus disse.
João 17, 21. Não está entrando? Entrou. Minha oração, a oração de Jesus. Minha oração é que todos eles sejam um como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração de Jesus mata a charada do apóstolo Paulo. Quando ele fala de discernir o corpo, ele está dizendo esta oração de Jesus. Quando Jesus disse, a minha oração é que todos eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Ser um significa, sabe o quê? É que aquilo que dói em mim, dói em você. Aquilo que eu tenho, você tem. Aquilo que eu vivencio, você vivencia. E nós compartilhamos a vida. Isto aqui não é um clube que você entra na piscina a hora que você quer e sai a hora que você quer. Isto aqui não é a famosa casa da mãe Joana que você faz o que quer. Isto tem regra, isto tem lei, a lei de Deus. Isto tem o Espírito Santo de Deus. Se você não quer se submeter ao Espírito de Deus, a porta da rua é o quê? Serventia da casa. Vá embora, mas não perturbe. Não estou bravo não, tá? Só estou tentando discernir para você o que Paulo está falando. Porque no século 21 a igreja virou escândalo. Por quê? Porque está cheia de gente que não é transformada. Está cheia de gente que entrou aqui achando que isso aqui é um partido político que você se filia. Não é. Eu disse na escola dominical e repito, eu não estou nem um pouco preocupado com igreja cheia. Eu quero uma igreja santa. Eu quero gente transformada. Eu quero gente que ame a Jesus. Eu quero gente que busque a Deus. Eu quero gente que queira servir ao Senhor. Se você não quer, pode ir embora. Porque só vai me dar problema. Essa é a questão que Paulo está dizendo, discernir o corpo, honrar o corpo. Paulo está exatamente trabalhando essa questão, por isso que a carta ele começa dizendo, olha, vocês só dão problema. E eu não estou contente com o comportamento de vocês, é Paulo que está dizendo, porque eu estou contente com o de vocês aqui. Então, a proclamação da ceia é um testemunho ao mundo. Quando nós comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice, embora tenha um cálice para cada um, mas o que veio da garrafa é uma só, é um líquido só distribuído em vários. Paulo está dizendo e Cristo está dizendo em João que é para que nós sejamos um. Isto que nós vamos fazer hoje é para simbolizar que nós estamos unidos em torno do mesmo propósito, do mesmo corpo, com a mesma disposição mental e espiritual. Nós somos um. Então, quando você viver a sua vida lá fora, você lembra de nós aqui, por favor. Quando você for negociar, você lembra de nós. Quando você for falar com alguém, você lembra de nós. Para você não me envergonhar, e quando eu vou fazer qualquer coisa, eu tenho que lembrar de você para não envergonhar você. É assim que Paulo quer que a gente pense sobre o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo por aí está sendo uma vergonha, porque está todo mundo achando que pode viver de qualquer jeito. Não pode. É isso que ele está dizendo. E quarto, além de ser uma proclamação e um testemunho ao mundo, de que Jesus está entre nós, se comer sem honrar a igreja, haverá juízo de Deus sobre a sua vida. É isso que Paulo diz. Examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Examine-se no sentido de que olhe para si e veja o que você é aqui. Não é se você tem cargo. Paulo não fala disso. É se a tua vida honra a mim, honra a nós, ou não. Porque verso 19 ele vai dizer de 1 Coríntios 11, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 29. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem o quê? Vou perguntar, o que é o corpo de Cristo?
comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, verso 30, qual o resultado? Muitos de vocês estão, e alguns, Ananias e Safira, morreram, porque não honraram a igreja do Senhor. Olha, eu particularmente creio muito nisso aqui. Isso ainda acontece. A ideia aqui de Paulo é que há um juízo de Deus sobre aqueles que não honram o corpo. Não honram a igreja. E a gente precisa sair daqui nessa manhã entendendo que o que Jesus fez naquela noite de Páscoa com os discípulos foi a instituição daquilo que nós fazemos todas as vezes que nós nos reunimos. E agora, pela tradição da igreja, uma vez por mês. Mas segundo as Escrituras, deveria ser todo domingo. Que é esta mesa aqui. E participar dela tem a ver com estar envolvido com cada um aqui. Não diretamente de ser amiguinho, mas de pensar, eu quero que fique claro isso para vocês, de pensar que a sua vida lá fora vai trazer honra ou desonra para nós aqui dentro. E eu quero terminar dizendo que os puritanos entenderam a Santa Ceia, a mesa do Senhor, como um sacramento da unidade do corpo de Cristo. Que Jesus Cristo que habita em mim, habita em você através do Espírito Santo. E nós juntos mostramos essa unidade ao mundo através desta mesa. A sua individualidade vem até aqui, pega do pão, do mesmo pão que está partido, do mesmo cálice que está distribuído. E nós estamos juntos ao redor de um propósito só, que é Cristo Jesus, que é o Senhor desta igreja, é o Senhor da minha vida, é o Senhor de todos nós. Por isso que o movimento puritano, que viviam entre comunidades e em comunidades, acreditavam que a minha vida de santidade tem a ver com você, tem a ver com o Senhor. E de que o que eu faço lá fora tem a ver com a sua vida e tem a ver com todos nós aqui. Se nós pensássemos assim, nós não seríamos retratados pela imprensa como o grupo que mais se divorcia, que mais escândalo tem e que mais bobagem comete, mas muito pelo contrário. A imprensa poderia dizer, se vocês quiserem mudar de vida, procure os cristãos, porque eles sabem como isso pode acontecer na vida de vocês. Mas a nossa falta de unidade, declarada pelo apóstolo Paulo no início do capítulo de 1 Coríntios, capítulo 11, mostra que a igreja já no seu nascedouro, lá no primeiro século, já vinha dando problemas de desunião e de esfacelamento da compreensão do que é o corpo de Cristo. E por isso que Paulo, nessa manhã, faço as palavras dele dizendo, examine-se, pois, você mesmo. E seja honesto. E se você sabe que então agora a ceia, a Páscoa de Jesus, é a mesa do Senhor, eu quero convidar você a reclinar a sua fonte e a avisar as professoras lá em cima que nós estamos terminando aqui. E eu quero chamar a sua atenção para você fazer o que Paulo está te pedindo nessa manhã. Curve a sua fronte e pense como você está vivendo. Se o que você está vivendo honra a igreja ou desonra a igreja. Nesse pedido do apóstolo Paulo, você tem duas opções. Você pode dizer, Senhor, eu tenho desonrado a igreja. Eu tenho desonrado o teu corpo. Eu não tenho sido um bom cristão, uma boa cristã.
Eu não carrego um bom nome para trazer honra à segunda igreja presbiteriana de Interlagos. Ou se você que nos visita é membro de outra igreja, eu não tenho sido um bom irmão, uma boa irmã. Eu não colaboro, eu não coopero com a vida, com a moral, com o comportamento, com as contribuições financeiras. Mas a partir de hoje, Senhor, eu me arrependo desse meu comportamento. E não quero ser mais um vaso de desonra. Quero ser um vaso de honra. Examinando a mim mesmo, você pode dizer: eu não tenho sido um bom cristão. Mas eu quero, a partir de hoje, pelo teu poder, pelo poder do Espírito Santo, eu quero ser um cristão que dignifica o teu nome. Que as pessoas digam: louvado seja Deus pela sua vida. Eu me arrependo, Senhor, e quero participar da mesa do Senhor, buscando um concerto contigo. Mas também você pode dizer, examinando as Escrituras e aprendendo sobre as verdades do Senhor, eu não tenho nada a ver com isto. Eu não quero fazer parte desse corpo. Eu não quero ser chamado de cristão. E por isso, a partir de hoje, eu não toco mais na ceia do Senhor. Ó Pai, que o teu Santo Espírito possa nos conduzir a este momento, para que não sofremos juízo ao tocar no pão e no cálice do Senhor. Este cálice da nova aliança, que nos une a Ti, que nos coloca em contato com o Senhor, através do sofrimento do Senhor. Que a Tua ressurreição simboliza para nós renascimento da Tua igreja. Um momento em que celebramos a vitória e não seremos derrotados pela morte, por espíritos malignos e nem pelo mundo. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a cada decisão aqui, em nome de Jesus. Amém. Entenderam? Antes